Excelente dia, mulheres! Façamos uma excelente e extraordinária segunda-feira, abençoada. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Esse dia extraordinário que Deus já fez para nós. E quero convidar vocês a parar o que está fazendo, para o que está fazendo e te conecta nesse momento presente. O momento presente ele é o mais importante. O aqui e agora é onde Deus está. Ele está falando com a gente, está comunicando com a gente, então convido vocês a estar no momento mais importante, que é o aqui e o agora. Respira fundo. Ah, obrigada, Pai. Obrigada pelo dia de hoje. Gratidão, Pai. Que dia abençoado. Eu já quero declarar, Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom. E sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia que não tem fim. Obrigada, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela alegria, pela fidelidade, pela paciência, pela mansidão que estão disponíveis para nós. Obrigada, Pai. Eu me coloco aqui como igreja diante de Ti, para declarar, Pai, que hoje, nesse dia de hoje, eu me coloco aqui como aprendiz diante de Ti. Eu quero aprender contigo. Me ensina, nos ensine. Eu quero aprender a ser filha, cada dia mais. Eu quero aprender a deixar lugares na primeira vez que Tu me orienta, que Tu me disciplina. Eu quero aprender, Pai, me ensina. Que essa palavra, essa mensagem toque os nossos corações profundamente. Que a gente saia desse raso. Às vezes a gente nem percebe e acaba ficando rasas. Papai não quer filhas rasas. Papai quer filhas que mergulham, mergulham profundamente para dentro de si, que buscam andar na verdade. E nada mais que a verdade. Então, nós estamos aqui, Pai. Que em nome de Jesus, esse tempo de mesa nos traga muita clareza para esse tempo, para essa semana, para tudo que está se iniciando nessa estação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos dar continuidade a Mateus. A Jennifer parou na semana passada, de sexta-feira, ela parou em Mateus 11. A gente vai terminar aquele pedacinho ali e depois a gente vai iniciar o sal da terra e a luz no mundo. A luz do mundo. Aí eu vou pegar um trechinho do trecho onde ela foi e vou juntar com o que faltou ali. Aí vocês podem abrir em Mateus 5:11. Quem tiver a Bíblia na mão. Ai, ai. 5:11. Quem não tiver a Bíblia física, tem o aplicativo da Bíblia, o Holy Bible, que facilita quem não está em casa às vezes e não tem. Jéssica Pereira, oi, seja bem-vinda. Nós estamos aqui fazendo um tempo de mesa entre mulheres. Já fizemos a nossa oração e agora a gente vai estudar, aprofundar Mateus 5:11, que diz assim: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Todas conseguiram acompanhar ali o que foi falado antes? Entenderam tudo, compreenderam tudo? Ficou alguma dúvida? As bem-aventuranças, Jesus ensina o povo, cura os doentes. Se tiver alguma dúvida, não fiquem com dúvida.
Aqui, nesse trechinho, para encerrar essa parte das bem-aventuranças, é muito precioso e perceptível que Jesus, ele está formando a consciência nos discípulos sobre identidade, perseguição, influência e responsabilidade espiritual. É perceptível ou não é? Eu recentemente passei por esse processo, por essa fase de firmar quem eu sou, independente de qualquer coisa que aconteça, porque a verdade é que a gente fala, eis-me aqui, mas quando a gente começa a ser perseguido, ou apontado, ou injustiçado por falar a verdade, rejeitado por falar a verdade, às vezes a gente quer desistir. Então aqui Jesus deixa bem claro que sem consciência de quem a gente é, identidade, quem eu sou. Porque quando eu sei quem eu sou, independente da perseguição que aconteça na minha vida, não importa. Eu não vou arredar meu pé, porque eu sei quem eu sou. E nós sabemos que, independente de estar consciente ou não, nós influenciamos as pessoas. Quando eu não tinha consciência de quem eu sou, eu influenciava as mulheres a serem autossuficientes, independentes e não depender de homem para nada. Aí, quando a gente tem esse discurso, mesmo que não seja um discurso alinhado aos princípios de Deus, a gente está influenciando as pessoas. Então, que nós não sejamos as filhas amadas que influenciam negativamente as filhas, as outras filhas de Deus neste tempo. Jesus, aqui nessa passagem, ele começa falando sobre oposição e termina falando: vocês são sal e luz no mundo, que é onde a gente vai dar continuidade ali na palavra. Então, quando eu sei quem eu sou, independente da perseguição, eu sei quem eu sou, então eu me influencio com princípios alinhados aos princípios do meu pai, e aí então eu assumo uma responsabilidade espiritual. Não tem como eu assumir uma responsabilidade espiritual se eu não sei quem eu sou, se diante da perseguição, da rejeição, eu arredo meu pé, porque se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou estar influenciando as pessoas? Positivamente ou negativamente? Aí eu só vou ser sal e luz no mundo quando eu sei de todas essas coisas, ou seja, eu tenho consciência de todas essas coisas. Aí eu recebo uma responsabilidade espiritual e aí eu vou para o próximo passo, que é ser sal e luz no mundo. Porque senão você treva. Como era o meu discurso antes de conhecer a verdade? Eu era uma pessoa boa. Eu era uma pessoa muito boa. Eu era. Eu tenho certeza que todas nós aqui éramos. Mas agora a gente está descobrindo que a gente não era tão boazinha assim. É ou não é? Antes de Jesus enviar os discípulos, antes de Jesus nos enviar para o mundo, para influenciar esse mundo, primeiro a gente precisa compreender em Cristo e com Cristo a permanecer firmes quando a gente for rejeitado por causa dele. Porque a gente vai ser. A gente vai ser. Aí eu pergunto para vocês, vocês realmente estão prontas para serem rejeitadas quando abrir a boca para falar a verdade? Essa semana, agora, se encerrou, mandei mensagem para as mulheres da comunidade e eu falei um pouco sobre permanecer. Permanecer não exige perfeição da gente, uma coisa e outra coisa é outra coisa. Permanecer tá difícil, mas eu permaneço mesmo estando difícil. Isso é sobre ser madura. Eu reconheço que não tá fácil. Mas se o meu irmão mais velho, ele falou que nesse mundo, nessas experiências, nós passaremos por desafios. E tá tudo bem. Permanência é sobre permanecer independente de. Até falei um pouco sobre isso hoje nos meus stories, depois da academia. E é isso que Jesus ensina. Permanecer firmes, independente de qualquer circunstâncias.
permanecer com a minha identidade firmada em quem eu sou em Deus e não no que o mundo fala de mim. Jesus diz assim: bem-aventurados são aqueles que forem insultados, perseguidos e acusados injustamente por conta dele. Por quê? Quem é Jesus? Jesus é a verdade. Sim ou sim? É a verdade. Ponto. Não tem vírgula. É a verdade. Então, nós seremos sim confrontadas por falar a verdade. Porque eu fui e ainda sou confrontada quando a verdade, ela vem de encontro à minha pessoa. Eu não estou fora do rolê. Estou bem dentro do rolê. E Jesus aqui, ele não está falando que todo sofrimento, ele é, ele é um sinal da bem-aventurança. Ele não está dizendo isso. Ele está falando especificamente sobre oposição, por conta da fidelidade, porque nós estamos nos opondo ao que o mundo está falando. Nós já fomos do mundo. Então agora a gente conhece a verdade e a gente começa a se opor ao que o mundo quer fazer, o que o mundo quer pregar. Aí nós estamos posicionadas, fiéis, junto, em Cristo, com Cristo. Eu estou aqui fiel. Eu estou falando de uma justiça que, aos olhos do mundo, não tem como conhecer. Eu estou falando aqui da verdade e eu estou falando do reino. É sobre isso que Jesus está falando. Diferente disso, daí, para vocês entenderem, que existem perseguições que vêm por erros que a gente comete. E existem as perseguições que acontecem quando a gente se opõe ao mundo. Quando a gente sai da mentira e começa a andar na verdade, a gente consegue perceber uma mentira de longe. E com muito amor, a gente traz a verdade para quem está na mentira. Vai ter muita gente que vai se opor. Vai ter gente que não vai, que vai dar-lhe porrada na gente. Vocês estão prontas para isso? Tem gente que vai rejeitar e vai falar: não, eu não quero isso, isso não é para mim. Estão prontas? É sobre isso que Jesus está falando aqui. Bem-aventurados são esses que, por causa da verdade, se posicionaram em carregar uma mensagem, em entregar uma mensagem. Aí, novamente, existem perseguições que vêm por conta dos erros que nós cometemos, por conta da imaturidade, por conta de escolhas ruins que a gente fez. Lembra coisas que a gente plantou lá atrás, quando a gente estava na inconsciência? Aqui, Jesus deixa explícito. Nós abandonamos um governo e agora nós estamos vivendo debaixo de um outro governo. Porque a filha espiritual, ela se movimenta diferente da filha natural. Porque quando a gente escolhe viver na verdade, a gente deixa um tipo de governo, que é o governo que a nossa mente, né, a minha mente, vou falar por mim para vocês compreenderem, a minha mente, ela não sabia quem eu era, então eu era conduzida para viver muitas realidades que não estavam alinhadas aos princípios de Deus e ao que Deus escreveu para a minha vida. Então, eu me libertei deste governo e agora eu estou debaixo de um outro governo. Estão me acompanhando até aqui? Sim? Sim ou não? Sim. Sim. Show. Sim. Se ficar alguma dúvida depois, hoje eu vou abrir um pouquinho para vocês, para a gente falar sobre isso. Aí, continuando ali. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada,
exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a sua luz, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. A luz incomoda quem acostumou estar nas trevas. É ou não é? É ou não é que quando a gente começou a andar com Jesus e a gente começou a falar de Jesus, começou a incomodar as pessoas? Aconteceu só comigo? Teve gente que falou lá, as conversas, né, nos bastidores, não tem mais como conversar com a Cris, porque agora ela só fala de Jesus. Por quê? Não estava só falando de Jesus, estava falando a verdade. Toda a verdade que estava vindo de encontro à minha pessoa, eu estava compartilhando. Por isso que meu marido falou que o meu arroba no Instagram tinha que ser a voz que liberta. Porque eu fui liberta e eu sou liberta todos os dias das mentiras. Como é que eu vou guardar isso só para mim? Eu seria muito egoísta. Muito egoísta. Eu estaria pensando só em mim. Quantas de nós já conhecem a verdade e têm medo de ser rejeitada, por isso fica calada? Hum? Eu só vou começar quando eu estiver perfeita. Vai morrer querendo isso, porque não existe, nunca vai estar perfeita para começar. A verdade incomoda quem se apoia na mentira. É ou não é? É ou não é que... Gente, eu não tô aqui para julgar e apontar e criticar nada. Eu tô falando coisas que eu vivo e vivi. Porque a verdade me incomodou. Por que a verdade me incomodou? Porque eu estava apoiada em muitas mentiras. E aí, conforme a gente vai se libertando dessas coisas e a gente vai sendo luz, porque ser luz é falar a verdade, independente de qualquer coisa. Se eu vou ser perseguida, se eu vou ser injustiçada, porque Cristo falou, ali, ó, encerrou ali na partezinha onde eu trouxe agora para nós. Bem-aventurados são os que forem rejeitados por conta da verdade, de compartilhar a verdade. A justiça incomoda quem lucra com a desordem. A justiça que nós faremos aqui é trazer a verdade e lançar a verdade na desordem, no caos que está o mundo. Por isso que muita gente se incomoda e muita gente vai se incomodar. E é nesse tempo. E a gente não vai fazer isso porque a gente não gosta das pessoas, a gente faz isso porque a gente ama as pessoas. Nós estamos bem próximo do fim, falta pouco. Se vocês que estão aqui não perceberam que o apocalipse já está acontecendo, meu Deus, que o fim dos tempos já está acontecendo, que 90 e poucos por cento da Bíblia já se cumpriu, e falta pouquíssimo para tudo terminar, pouquíssimo, muito pouco, talvez 3% apenas para se cumprir tudo o que está aqui no manual de instrução. E o que a gente está fazendo? A santidade incomoda quem normalizou o pecado. Daí a gente conhece a verdade, conhece Jesus e a gente vai mudando os nossos comportamentos, as nossas falas. E com certeza, gente, com certeza isso vai incomodar quem está em pecado. Lembra como nós estávamos antes de conhecer a verdade? A verdade me incomodou por quê? Por que a santidade me incomodou? Porque eu estava em pecado. Por isso que Jesus falou: alegrem-se.
Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. A alegria, ela não vem da minha obra da carne. A alegria vem de Deus, assim como o amor, o perdão. Todas as coisas boas que hoje eu compartilho é Deus em mim. Todas. Todas as coisas boas que todas nós, mulheres, compartilhamos é Deus em nós. É Jesus em nós. E as coisas ruins vêm de nós mesmos. Eu digo assim, ó, Jesus, obrigada, porque é perceptível quando eu tô em mim e quando eu tô em ti. É bem perceptível, porque eu em mim quero matar meu marido. E eu em ti, eu amo ele. É bem perceptível, resumidamente é assim. Ai, ai, gente, eu dou risada. Olha, não tem como não rir, porque se a gente não levar assim, vai ser como? Vai ser, tipo, a rigidez ficou, esse final de semana, uma das curas que eu vivi na transição do meu aniversário foi deixar a rigidez, e Jesus falou, dá risada, se alegra, porque tu tá compreendendo as coisas e deixando as coisas que te travavam muitas vezes. Então, dá risada, brinca, bota uma música bem alto. Daí, Jesus me entregou umas músicas que não são louvores. Daí, hoje de manhã, eu entendi por que Jesus me entregou essas músicas que não são louvores. Porque tem muita música que fala de Jesus, mas seriam músicas que são do mundo. E hoje, no encontro com o Denis, da Maestria, ele falou sobre assistir filmes intencionalmente. E esse ano, na escola de realinhamento, aconteceu um rolê com os filmes, de assistir além do que os filmes estão falando, tipo, de perguntar para Jesus, para o Espírito Santo, o que tu quer me mostrar através desse filme? Às vezes a gente bloqueia muita coisa porque acha que filme é do capeta e tu vai para o inferno. Aí tá, eu mudei a minha ótica. E agora, de um tempo para cá, eu mudei também a minha ótica com relação às músicas. E daí eu fui conduzida a escutar algumas músicas que eu escutava no passado. E aí Jesus falou assim: tá, agora troca isso por isso. Eu disse, meu Deus! E aconteceu hoje de manhã isso, com uma música. Uma música que tem, ela é em inglês, inclusive isso está me ajudando até a aprender inglês, fazendo tradução das músicas, está bem, bem legal. Isso de uma semana para cá. Pensa, pensa, doideira. E que a gente mude, que a gente se alegre, que a gente sorria diante das coisas. E se por um momento não der vontade de se alegrar, dá uma forçada. Fala assim, força, ria. Bota uma piada, não sei o que te faz rir. Ativa em ti. Ativa. Nós temos essa capacidade nele. Sozinhas não, nele sim. Nós temos a capacidade de todas as coisas. Nele. Só nele. Então dá risada. Agora eu vou rir de tudo. Eu já era bem piadista, agora eu vou ficar mais. O meu marido falava assim: tu perde o marido e não perde a piada, né? Mas capaz que eu vou deixar uma piada passar despercebida, é a quinta série, né? Porque ele é igual a mim. Ai, Jesus, alegrem-se, 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 só alegrem-se. Não é alegria pela dor em si, é alegria pela consciência de que aquela rejeição não está vazia de sentido. Alegrem-se em meio à oposição, à rejeição, aos confrontos. Alegrem-se, deem risada. Força. Vai em Jesus. Jesus, hoje está difícil rir. Fica nele, permaneça nele. Que eu não tenho dúvida nenhuma de que algo lindo vai acontecer na tua vida. Muitos foram perseguidos.
Porque ativaram a identidade, permaneceram, foram rejeitados. E mesmo assim, seguiram. É para esse nível de consciência que a gente é isso para esse tempo. Tá claro, é perceptível que Jesus está nos ensinando a permanecer neste tempo, independente de qualquer coisa. Muitos foram perseguidos. Que a gente realmente, assim, verdadeiramente, não vem uma palavra exata para agora, mas que a gente faça o que precisa ser feito, independente de qualquer coisa. Tenho vergonha, vou fazer, falta pouco. Tô tímida, tu não é tímida. Isso é uma ideia que tu criou sobre ti. Essa crença, tu não é. Tu está tímida. Agora, por que tu está tímida? Te dou certeza absoluta. Absoluta. Que em Cristo isso não existe. Se tu vai abrir uma câmera do celular e vem a vergonha, tu não tá em Cristo. Porque nele não existem essas coisas. Nele eu sou restaurada, eu sou curada, eu sou ativada, eu sou avivada, eu sou tudo. Todas as coisas boas vêm dele. E quando eu tô nele, eu sou boa. Lembra? Quando eu tô em mim, eu quero matar meu marido. E quando eu tô em Jesus, eu amo meu marido. Esse é um excelente exemplo. Eu uso bastante ele. E não, eu não vou ir pro inferno porque às vezes eu não consigo controlar a minha raiva. E não é um controle de controlar a raiva, é de saber lidar com ela. Eu estou aprendendo. Jesus me ensina. E cada dia mais eu aprendo mais a lidar com as minhas emoções. Vocês não são os primeiros. Existe vocês, nós. Nós não somos os primeiros. Existe uma história antes de nós que sempre incomodou sistemas corrompidos. Nós não somos os primeiros, não somos os únicos, nem seremos. Sempre aconteceu isso. Então, que eu não seja e que vocês também não sejam as filhas desobedientes a ponto de não vou fazer porque eu tenho vergonha. Não é a hora ainda. Não é a hora do quê? De tu desbloquear? É agora, é hoje. O dia perfeito é hoje, a hora perfeita o momento maravilhoso é agora. Não é amanhã. Amanhã nem existe. Amanhã é uma projeção do agora. Essa mensagem, ela nos ensina a amadurecer antes de se movimentar. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu ainda dependo da aprovação dos outros para começar a fazer o que eu sou, que eu fui chamada para fazer, eu ainda não estou pronta, eu ainda dependo da aprovação das pessoas para fazer o que precisa ser feito. Então, se eu dependo da aprovação das pessoas para fazer o que precisa ser feito, se eu espero uma perfeição de mim para fazer o que precisa ser feito, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou, é identidade. Uma filha amada de Deus com crise de identidade, ela não consegue passar o primeiro degrau da escada. Por que Jesus, quando foi batizado, ele foi para o deserto jejuar? Porque ali ele firmou a identidade dele, ele passou pelo processo. Então, se nós não estamos com a nossa identidade, a nossa essência firmada na verdade e não na mentira, a gente sempre vai depender da aprovação das pessoas para começar algo, para fazer algo. O que vão pensar, o que vão dizer. Tô nem aí. Isso passou pela minha cabeça. Olha lá, Crislane, até semana passada tava dançando nas festas, isso uns anos atrás. Agora tá falando de Jesus? Como assim? Tô nem aí. Como é que eu vou guardar isso para mim? Não tem como guardar isso para mim. Quantas pessoas estão passando por um inferno na vida assim como eu passei? Quem quiser se libertar, tô falando mesmo, tô nem aí.
Quem quiser andar junto, bora. Quem quiser crescer junto, bora. Quem não quiser, beijo, não tô aqui para agradar ninguém. Ninguém. E que vocês recebam na alma de vocês isso. Eu não tô aqui para agradar ninguém, a não ser aquele que me chamou. Acabou. Imagina se Jesus, percorrendo o caminho que ele percorreu, ficasse preocupado com o que os outros vão pensar. Tô nem aí. Tô nem aí. Jesus, nos tempos de hoje, ia estar com vários grupos do WhatsApp, canal no YouTube, fazendo Reels todo dia, fazendo post todo dia, ensinando. Deus colocou algo único dentro de cada uma de vocês que está aqui. E se vocês não sabem quem vocês são, como é que vocês vão acessar a essência, o dom, manifestar a glória divina através do dom de vocês, de quem vocês são nele? É simples. Parece difícil, mas é muito simples. Fala com a boquinha, tô nem aí. Fala, tô nem aí. Esse tempo eu tô 100% nem aí. Eu vou fazer um arregaço nesse ano ainda. Tô nem aí pro que vão pensar, o que vão falar. Porque eu sei quem eu sou. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão para esse tempo. E eu vou falar e eu não vou me cansar. Porque nele eu tenho forças. Em mim eu sou fraca, nele eu sou forte. E se eu me sinto fraca, bem como a Bruna fez um post ontem, aí é que nessa fraqueza, nessa dor, eu encontro algo que vai ser usado para esse tempo. E aí? É fazer do limão uma limonada, literalmente. O discípulo não pode ser guiado por aplausos, não pode recuar diante acusações injustas, porque vai acontecer. Não pode abandonar sua identidade porque ele foi mal interpretado. Ok, a mensagem, a comunicação, ela precisa sair clara da minha boca. Mas eu não vou abandonar quem eu sou porque vocês não estão entendendo o que está sendo liberado aqui. Eu não vou deixar de falar o que precisa ser falado porque vocês estão incomodadas. E eu falo porque eu amo. Deus, ele disciplina porque ele ama, ele nos ama. E nos ama muito. Tanto que a gente fez um monte de cacaca na vida e mesmo assim ele está sempre de braços abertos para nos acolher e nos amar do jeito que a gente é. Porque se a gente fosse pagar pelos nossos pecados, eu olho para o meu passado e digo, meu Deus, Deus, né? Se Deus fosse nos castigar por conta dos nossos pecados, eu estava presa. Ai, ai. Gente, tu tá louco. Papai nos ama demais. Jesus nos ensina aqui que o reino, ele não vai ser acessado por todos com facilidade. E às vezes a mesma luz que vai curar alguns vai ser a mesma luz que vai expor outros. Pegaram? Nunca é igual para todos. Por mais que todas nós estejamos vivendo o mesmo caminho, algumas serão curadas e outras vão ser expostas para depois ser curadas. Que a gente aceite a nossa individualidade, a nossa bioindividualidade, reconhecendo que nós somos feitas imagens e semelhança de Deus, sim, nós somos filhas amadas, sim, e cada uma tem uma caminhada aqui, sim. Quando a luz se expõe, nem todos se arrependem.
É ou não é? Ai, minha vida tá uma desgraça. Tá e aí o arrependimento? Experiência minha, eu só falo o que eu vivo aqui. Eu já tinha sido batizada, ainda não era tão convertida quanto eu achava que era. E eu tinha um discurso que eu falava assim, ó, mas eu não me arrependo do que eu fiz lá naquela situação. Aí Jesus me levou pro banquinho conversar com ele. Ah, tu não te arrepende daquilo lá? Tu sabe que aquilo lá tu abriu uma brecha no mundo espiritual, né? Lembra que o mundo espiritual ele é regido por leis. Enquanto tu não fechar essa brecha, tu não vai firmar mais um pouquinho da tua identidade em mim. Por isso que a mesma luz que vai curar alguns vai expor os outros, uns com facilidade, uns com mais dificuldade. Depende do quanto realmente a gente está em Cristo. Porque conhecer Jesus é diferente de estar em Jesus. Todas aqui conhecem Jesus, já ouviram falar de Jesus. Mas quem está em Cristo tem um discurso, uma fala totalmente diferente de quem conhece Cristo. Na fala, é perceptível. Não negociem a fidelidade de vocês para evitar a rejeição. Tem mulher aqui que está negociando a fidelidade. Evitar. Eu não quero ser rejeitada, então estão negociando. E estão pagando o preço por isso. Fiquem sabendo. Nós pagamos o preço das nossas próprias escolhas. Aí voltando ali, bem-aventurados os que são rejeitados por se manter fiéis a mim. Agora, vá se lascar, porque tu tá negociando a fidelidade, a tua fidelidade para evitar a rejeição, filha amada. Hum, então tu não é tão fiel a Cristo assim. Tá falando que é, mas não é. Não negociem a fidelidade de vocês por medo da rejeição, por medo de ser desaprovada pelo mundo, porque vocês serão. Eu sou o tempo todo. Ou tem alguma mulher aqui que sempre ama o que eu falo. Eu tenho certeza que muitas das coisas que vocês ouvem da minha boca incomoda muito vocês. Porque quando eu ouvi, me incomodou. Sabe aquela coisa do incomodou? Incomodou aqui dentro? Pega que é teu, vai resolver com Deus. Porque todas as coisas que me confrontaram, não confrontaram a Crislane, era a mentira que a Crislane carregava. Se tem alguma fala minha, qualquer palavra que saia da minha boca e te incomoda, vai resolver com teu pai. Porque eu recebi, me incomodou e eu fui resolver com ele. Eu não rejeitei. Porque o pai, ele disciplina os filhos, porque ele ama. Ele não disciplina a gente porque odeia a gente, ele faz isso porque nos ama. E tem mulher aqui que está negociando a fidelidade em Cristo por medo de ser rejeitada nas redes sociais, por medo de ser desaprovada pela família ou pelos amigos ou sei lá eu o quê. Não, eu não vou fazer isso porque o que vão pensar de mim? Já perguntou o que Deus está pensando sobre isso? Eu posso trazer todo o Deuteronômio que fala sobre o que acontece com a gente por ser desobediente. Tem as bênçãos da obediência e tem as maldições pela desobediência. Se vocês quiserem mergulhar nisso, senão a gente vai entrar aqui tarde adentro, vai lá descobrir. O que acontece com a gente quando a gente é desobediente? O que acontece? Quem é mãe aqui? O que acontece com o filho quando ele é desobediente? Ele colhe coisas boas ou ruins? Ruins.
Aí, diante de Deus, a gente está sendo desobediente porque a gente está negociando a nossa fidelidade por medinho de ser rejeitada? Pela amiga? Ou pelas pessoas que nos seguem? Ou pelos nossos parentes, sei lá eu, por conta de um posicionamento nosso? Vai lá. Deuteronômio 27, 28. 28 ali tem tudo que começa em 28 e termina em 29. Vai lá ver. Que nós não sejamos as filhas que negociam a fidelidade de Cristo. Não temos mais tempo. Nós somos. Jesus disse: vocês são o sal da terra. Ele não falou talvez vocês serão. Ele falou: vocês são. O sal preserva, ele dá sabor, ele impede a corrupção, ele evidencia o que já existe, ele provoca sede. Quando Jesus chama os discípulos de sal da terra, ele está dizendo que a presença, nossa presença no mundo, vai impedir a decomposição moral, espiritual e social. Porque é isso que o sal faz. O discípulo, nós. Não existimos apenas para ocupar um espaço no mundo. Olha, eu tenho discípulos, e tá ali ocupando o lugar. Nós existimos para preservar princípios. Inclusive, o próximo jejum vai ser só sobre isso. Princípios. Porque não adianta a gente ser a mulher sábia sem princípios. A mulher sábia, ela vive por princípios e ela preserva os princípios. Não adianta falar, a gente precisa viver o princípio. Não adianta falar, a gente precisa viver, aplicar. Não adianta a gente obter conhecimento e não aplicar o conhecimento. É isso que muda totalmente o jogo da nossa vida. Aqui o sal fala que ele preserva, ele conserva tudo que é verdadeiro. Então, quando eu sei quem eu sou, eu não negocio a minha fidelidade com meu irmão mais velho. Esse sal, ele preserva essa verdade. Vocês entendem que tem um processo aqui, que se a gente pular o processo, a gente se lasca? A gente ama pular um processinho. Não, isso aqui eu não vou olhar agora, isso aqui é muito difícil, dolorido, não quero ver. Próximo. E a gente fica pulando fase, pulando coisa, e chega um ponto que não tem para onde tu correr. Ou tu vai lá no espelho, te encara a realidade, encara as mentiras e bora resolver. Ou tu não vai nem chegar aí pro mundo, porque tu não vai aguentar. O mundo vai te engolir. Tu vai em sonsa. Que nem diz o meu marido, eu no jejum de Daniel, testando umas receitas. Tem uma hora que ele falou pra mim assim, ó, bah, esse bolo aí tá sem identidade. Sem sabor. É sobre isso, gente. Sem sal. O que o sal faz? Ele dá sabor. Ele mantém a verdade. Respira fundo. Se o sal perde o sabor, ele não presta para mais nada. Então, não adianta a gente... Lembre do processo. E se vocês perderam algum trechinho dessa
condução, desse passo a passo que eu trouxe aqui, assistam de novo. Vai valer a pena. E anotem tudo que vier. Anota tudo. A pessoa do reino, a mulher, o homem do reino, carrega princípios que impedem que tudo ao seu redor se entregue à corrupção, assim como a gente já se entregou em um tempo. Aí, quando a gente conhece a verdade, a gente faz o que precisa ser feito, firme a nossa identidade, a gente não fica negociando os nossos princípios que já foram estabelecidos, aí a gente é sal e luz no mundo. Porque não interessa o que acontecer, eu não vou perder o meu sabor. Porque sal, ele mantém o sabor, ele dá o sabor, mas se perder o sabor, ele não presta. E isso fala da perda da nossa identidade, da perda da nossa essência, quem eu sou. E essa também é uma advertência que Jesus, ele deixa bem claro aqui, nessa passagem. O sal, ele não precisa se esforçar para ser sal. Por que que vocês acham que precisam se esforçar para ser filha de Deus? Ninguém precisa se esforçar para ser filho. Caroline, teu filho precisa se esforçar para ser teu filho? Ele só é teu filho. Ponto. Fim. Acabou. É assim que a gente fica diante de Deus. A gente acha que precisa se esforçar para ser perfeita diante do Pai. Quen, 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 quen. Filha amada, para de querer se esforçar e querer ser o que tu já é. Em mim tu é perfeita, aos olhos do Pai, nós todas somos perfeitas, Ele nos fez perfeitas. É na inconsciência que a gente deixa de ser. É quando a gente perde o sabor, que a gente perde a nossa identidade, a nossa essência, quem a gente é nele. Porque a gente se corrompe, a gente fica negociando as coisas. Eu vou fazer quando eu estiver pronta, esquece, não existe isso. Eu falava isso. Por que eu falo com tanta autoridade? A gente pensa assim, ó, mas como é que eu vou falar isso? Porque eu ainda tô vivendo isso, eu não tô pronta. Eu nem sei toda a Bíblia. E eu ainda não sei. Faz 4 anos que eu não sei. 4 anos que eu não li toda ela ainda. Porque não é sobre o que eu quero aprender aqui, é sobre o que o meu pai quer me ensinar através desse livro. E mesmo assim, não é nada perto do que ele me ensina todos os dias, porque ele me ensina muita coisa fora desse livro. Isso é rendição. Pai, eu sei que tu tá me ensinando, eu tô aprendendo muito com provérbios. Mais do que eu já aprendi há uns anos atrás. Mas eu sei que tem além, tem mais. E eu me deleito, me delicio. É como fosse um prato de doce de sobremesa de domingo. É isso que ele quer de nós nesse tempo. É isso, que a gente não perca a nossa essência, quem a gente é, e parar de negociar as coisas. A gente não precisa se esforçar para ser filha, porque a gente já é. A nossa natureza nele é. Imagina o sal se esforçando para ser sal. Peraí que eu vou me esforçar para ser sal hoje. E temperar a comida. Assim somos nós. O perigo não está no mundo. O perigo está em nós, que muitas vezes negociamos quem a gente perde a nossa essência de reinantes, de rainhas, de princesas, de filha do pai. Às vezes a gente acha que o mundo está sendo perigoso, mas mais perigoso às vezes é a gente. Porque a gente não tem consciência disso. Porque ao invés de a gente se aprofundar aqui numa mensagem que Jesus deixou, a gente está mais preocupada no nosso trabalho. Quer mais ser Marta do que ser Maria. Marta não parava, não parava, não parava. Maria estava ali, ó, aos pés de Jesus, querendo aprender com ele. Mais Maria e menos Marta nesse tempo. Gente, quando eu falo, eu curei meu toque, tá?
Tinha muita coisa que eu não fazia enquanto outras coisas não estavam feitas. Então, que nós não sejamos, neste tempo, Marta, que sejamos Maria, que está aos pés de Cristo, com Cristo, em Cristo, querendo aprender todos os dias com Ele. Sem perder o nosso tempero, sem perder o nosso sal, porque Ele nos mantém na verdade. Por isso que o sal, ele mantém as coisas. Ser sal não é ir na igreja todo domingo. Ser sal não é ser religiosa, ter uma religião, ser dura, ser crítica. Ser sal é carregar a presença. E manter, o sal mantém, manter a chama da vida. A mulher que é sal, ela guarda princípios. Ela protege os ambientes. Quem tá pegando, tá pegando. Quem tá presente, tá pegando. Agora, quem tá ausente, mas tá aqui, não sei. Ela não se corrompe facilmente. Ela não se mistura a ponto de perder a identidade. Se em ambientes a gente está perdendo a nossa identidade porque a gente quer agradar as pessoas, a gente não tá. A gente está insonsa, sem sal. A mulher sal da terra, ela traz equilíbrio. Nem muito pouco sal e nem muito sal. Temperança. Ela desperta a sede de Deus. Com amor, com confronto, não com afronta. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Se tiver mulher aqui que acha que eu estou afrontando, não, eu estou confrontando da mesma medida que eu sou confrontada. É confrontar a nossa mente para libertar o nosso coração de nós mesmos. Porque às vezes a gente acha que é o alecrim dourado e na verdade não está sendo. O sal, ele não aparece tanto quanto a luz. Mas a ausência dele é sentida, sim ou sim. E nem meu marido falou, essa comida tá sem identidade, porque estava sem tempero. Então, a ausência de sal, ela é percebida. É ou não é? A ausência de luz é percebida nitidamente. Tu vê, mas o sal, tu sente. Tu sente. Sentir. Sentir. Isso nos leva a uma percepção de que nem toda influência ela é barulhenta. Às vezes a maior influência está na constância, no caráter, na postura e na fidelidade silenciosa. A gente não precisa ser barulhenta. E eu já me peguei muitas vezes sendo barulhenta. Hoje eu percebo que eu ensino muito mais sendo constante, firmando meu caráter em Cristo, na verdade, com uma postura fiel, que é fazendo o que precisa ser feito, sem pensar no que vão pensar, e aprendendo a escutar mais e falar menos quando eu quero receber uma instrução do meu pai. Quando a gente quer escutar Deus, a gente cala, a gente não fala. O sal, ele fala de uma influência interna que preserva. A luz, ela fala de uma manifestação visível, eu vejo. Ela revela. Sal dentro, preserva. Luz fora, manifesta. Quando a gente fala, quando é falado assim, a natureza anseia a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação é através da luz. A manifestação é através do amor, da alegria, da paciência,
São as nossas atitudes no dia a dia que vai revelar, vai manifestar a glória de Deus na terra. Não falando que conhece Jesus e todos os versículos lindos que estão na Bíblia e não sendo nada deles. A luz, ela revela o que está escondido. Não tem como algo ficar escondido no escuro quando a luz, ela vem. Quem é a luz? Jesus é a luz. Quando eu percorro todo esse caminho, toda essa construção que a gente fez hoje juntas, aí Jesus vem, ele revela as coisas para nós, e essa luz nos mostra as coisas que estão escondidas. A luz, ela dá direção. Percebam, quando falta luz dentro de casa, faltou luz. Não tem vela, não tem bateria no celular, não tem nada. Como é que faz? Fica na escuridão. Aí volta a luz, tu enxerga tudo. É o que acontece com a gente, é exatamente assim. Nós andamos na escuridão quando a luz vem, que é Jesus, é a verdade. Daí tu fala assim, opa, tô vendo tudo agora. O que eu faço com isso? Daí Jesus te convida, vem que eu vou te ensinar, vou te guiar, vou botar umas irmãs que estão percorrendo esse caminho bem parecido com o teu, já que, né, eu dei umas murmuradas boas. Quando eu falava assim, Jesus, tá difícil andar sozinha, é muita coisa para resolver sozinha, eu preciso de ajuda. É pesado. Quero umas irmãs loucas para compartilhar essas doideiras que eu tô passando aqui. Porque é muito difícil tu falar para as pessoas do mundo as doideiras que tu vive com Jesus, porque ninguém entende nada. É como conversar com uma porta. E tá tudo bem, não tô aqui falando que a gente é melhor por isso, não. É que nós devemos ser intencionais nas nossas amizades também. E andar com pessoas que têm essa visão, que olham para o mesmo caminho. Se a gente não for intencional aí, se lascou. Aí é bem provável que a gente perca o nosso sabor, a gente perca a nossa essência, porque acaba que o ambiente, se tu não tá firmado em quem tu é, ele vai te corromper. Ele vai corromper. Isso aconteceu comigo algumas vezes, até eu, toma, é isso. Então a gente só vai para o próximo nível quando a gente percorre esse caminho de consciência, que é o que Jesus está ensinando aqui. Então, a luz, ela revela o que está escondido, ela dá direção, ela dissipa as trevas, ela aquece, ela permite que a gente enxergue com clareza as coisas. Jesus, ele não está falando assim, ó, vai lá e tenta ser luz. Ele está dizendo assim, ó, vocês são o sal, vocês são a luz. Isso fala de identidade. Tá bem na cara, né? Eu percebo que cada tempo a gente fala de alguma coisa muito específica e esse tempo tá bem perceptível que a gente tem falado muito sobre identidade, sobre essência, sobre voltar à origem de quem a gente é, a nossa natureza, que não é humana. Identidade antes de performance. Não adianta eu querer fazer e ter coisas se eu não sei quem eu sou. A nossa luz, ela não nasce da gente. Ela vem de Jesus, vem de Cristo. Jesus é a luz verdadeira. E aqueles e aquelas que estão em Cristo, estão com Cristo, passam a refletir essa luz no mundo. Eu sozinha, eu sou a treva. Lembrem? Eu em mim sou terrível. Eu em Cristo sou o amor, eu sou luz, eu sou sal. A cidade edificada sobre um monte não se pode ser escondida, não tem como. Isso fala muito que não tem como
Existe sim uma dimensão da vida com Deus que não consegue permanecer invisível. Não tem como manter invisível algo, como fala aqui da luz, que não tem como escondê-los. Ela vai ficar visível. E quanto mais visível ela estiver, não adianta a gente querer pregar um ID, pregar um evangelho, se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não vive de princípio, se a gente fica negociando o que Jesus nos entrega todos os dias, o que Deus colocou dentro de nós. Falta pouco tempo. A luz, ela naturalmente se manifesta. Ela não precisa esforço. Eu preciso me esforçar para ser luz. Não, em Cristo eu sou luz, ponto. Acabou, fim. Aí, quando a gente está em Cristo e a gente ilumina, a gente vai para um lugar apropriado para que todos vejam essa luz. Qual é o lugar que Deus está te chamando para estar, para que essa luz que tu já acessou brilhe e ilumine outras pessoas? Eu não sei o que é, mas você sabe. A gente sabe. No fundinho, a gente sempre sabe. E aqui Jesus está falando sobre propósito. Deus nunca vai acender alguém para esse alguém viver escondido. Imagina, Deus vai ali e acende uma filha, a filha amada conhece Jesus, ela vive no fogaréu, na verdade, no amor, e agora, filha, tu vai lá e fica escondida debaixo da cama, com o teu medinho, com a tua vergonhinha, se comparando com a Crislaine, que tá lá, ó, falando. Vai se comparar com a irmã, vai lá, e vai pagar o preço por isso. Gente, imagina se eu não tivesse começado a abrir minha boca quando Deus me mandou abrir minha boca, me comparando com as maravilhosas palestrantes do Brasil e do mundo. Tô nem aí. Vou começar com o que eu tenho. Eu tenho internet, eu tenho um celular. Ponto. Já tenho o que eu preciso. Mas eu não tenho um fundo tão legal, eu não tenho uma luz tão boa. Vai lá no meu Instagram, eu postei esses dias um vídeo. Quando eu comecei a fazer vídeo. Eu não tinha a melhor fala, minha comunicação não era tão boa. Até hoje não é. Eu tô melhorando, me melhorando todos os dias. Que eu tô aprendendo. Fala com a boca, eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Vai lá. Fica escondendo que Deus acendeu em ti por conta de um medinho de ser rejeitada. Vai lá, continua assim. E vai pagar o preço por isso. Ponto. Não é, porque o inimigo se levantou hoje. Que o inimigo se levantou? Foi tu que te escondeu com o teu medinho, com a tua vergonha, se comparando às irmãs que têm a melhor fala, a melhor comunicação. Vai lá. Autorresponsabilidade é o nome. Eu não pago por nada que eu não faço. Todas nós pagamos pelas coisas que a gente faz. Os nossos erros, as nossas escolhas. Tudo tem uma consequência. Não existe certo e errado. Existe consequência diante as coisas que a gente escolhe ou não fazer. A luz ela foi acesa para servir. Servir para quê? Para que a luz ela é acesa? Ela serve para quê? Para iluminar. Então, todas aqui já foram iluminadas por algo, não porque são perfeitas, porque nem eu sou. Se eu tô aqui ainda, é porque eu não sou perfeita. Nele eu sou perfeita, ok. Nele nós somos perfeitas, ok. Mas eu não tô aqui fazendo porque eu sou perfeita, porque não existe isso. Eu tô aqui fazendo o que precisa ser feito. Eu falo, Deus, mas nem é a melhor voz. Eu só odeio quando eu abro minha boca para falar as coisas. Ficam me odiando, me perseguindo.
Minha filha, não se importe. Não se importe. Tu tá fazendo a tua parte. Agora, se ninguém quer escutar, ninguém quer ver, ninguém quer perceber, o problema não é teu. Pode dormir em paz. Jesus, ele não tá querendo que a gente fique se exibindo. Não é isso que ele tá incentivando a gente. Vai lá e fica se exibindo, aparecendo. Não. Isso é o que as pessoas acham. E a gente não tem que ir lá para a rede social ou fazer o que Deus está mandando a gente fazer para ser admiradas ou aparecer para ser admiradas. Não, não é nada sobre isso. Não é sobre isso. E se tem isso dentro de vocês, se resolvam com Deus, porque não é isso. Não se escondam mais para o que Deus acendeu em vocês, para o que Deus colocou em vocês. Cris, ainda não sei, então vai para Jesus que tu vai descobrir, meu amor, não tem como não descobrir. E no primeiro momento dói. Se hoje tem mulheres aqui que vivem escassez, miséria, coisa ruim, é porque tu já conhece Jesus, mas está escolhendo todos os dias rejeitar ele por medo da aprovação das pessoas. Depois que Jesus ilumina as nossas mentiras e a gente começa a andar na verdade, isso vai servir sim, isso serve sim a um propósito. E se a gente não cumpre o nosso propósito, o que acontece com a gente? Vira maldição? Um carro, ele foi feito para nos conduzir, nos levar. Se ele ficar parado na garagem, o que acontece com ele? Não estraga? Ele não está cumprindo o propósito dele, então ele vai estragar. Tem mulher aqui que está estragada porque não está cumprindo o seu propósito. Já até apodreceu, porque não está cumprindo o seu propósito. Aí a gente fala do cheiro, né? A luz não é para nossa própria vaidade. A luz, ela é para serviço, para servir. A luz, ela não é para uma promoçãozinha, para crescer para nós mesmos. A luz, ela serve para direcionar, a direção. A luz, ela não é para atrair coisas para nós, para si. A luz, ela é para revelar Deus. Só. A finalidade da luz é para glorificar o nosso Pai. Porque nele nós podemos todas as coisas. Me acompanharam até aqui? Não tinha como eu ser rasa no dia de hoje. Não sei nem se eu vou conseguir ser a partir de agora. Porque Deus me deixou bem claro, eu não te fiz para ser uma filha rasa. Eu não te fiz para enviar um áudio de 1 minuto. Porque até isso estava às vezes, me crucificando, que eu não conseguia enviar áudio para as mulheres com menos de 5 minutos, 10 minutos. E ele falou, mas filha, tu nunca foi rasa. Tu tá te esforçando para não ser rasa. Quem disse que eu te fiz para ser rasa? Tu é uma filha que mergulha, tu é uma filha profunda, que vê além do que o mundo vê. Eu te fiz para ser assim. Essa é a tua essência, essa é a tua identidade. Para de se esforçar para ser uma pessoa, uma mulher que tu não é. Eu sou profunda, sim. Os meus áudios são longos, sim. E não tô nem aí. Vai desenvolver tua paciência para me escutar 10 minutos lá nos meus áudios. Essa sou eu. Quer me amar, me ama. Quer me odiar, me odeia. Não posso fazer nada. Meu marido fica louco comigo. Cada um entrega o que melhor tem. O meu melhor nunca foi ser rasa. Não tem como. O meu melhor não é fazer meia boca. O meu melhor não é esse. O meu melhor é fazer com excelência, é me entregar de verdade. E o de verdade não é sobre ser perfeito, é sobre fazer o que precisa ser feito. Pegar? Entregar o melhor não é sobre a gente ser perfeito, é sobre a gente entregar bem feito. Perfeito. Gente, eu já quase tive toque uma época, porque eu queria fazer as coisas perfeitas. Pegaram até aqui? Pegaram tudo? Ó, se não pegou, depois assiste o gravado e
E fiquem em paz. Certo? Eita, glória. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Obrigada por revelar a tua luz, por revelar a natureza divina para nós, nesse tempo precioso que a gente está vivendo. Eu me sinto agraciada, eu tenho certeza que todas vocês aqui, embora talvez não percebam a profundidade do que foi falado aqui hoje, eu tenho certeza que em algum momento, no momento certo, vocês vão perceber. Porque isso acontece comigo também. Às vezes eu não percebo no primeiro momento, pego algumas coisas, assimilo, busco discernir, e aos poucos eu vou compreendendo e entendendo. Tudo é o contrário no mundo espiritual. A gente fala corpo, alma, espírito, mas não é espírito, alma e corpo. A gente fala entender, compreender e discernir, mas é discernir, compreender e entender. Tudo é o contrário. Isso é um papo para um outro ambiente. Estamos vivendo um tempo muito precioso e recebam com muito amor o que foi falado aqui. Muito amor, muito, muito, muito amor. Porque a primeira pessoa que recebe sou eu, quando eu sento aqui para meditar na palavra, e me aprofundar e estudar, trazer a revelação junto com o contexto histórico, porque nesse tempo eu tinha pavor de história. E daí, papai, minha filha, mas a gente precisa conectar o contexto histórico junto com o que eu estou te entregando. Então, tá, amém. Bora lá. Pai, eu quero agradecer por esse tempo precioso de mesa que nós tivemos hoje e declarar sobre as nossas vidas. Nós já somos abençoadas, eu não preciso falar Deus abençoe vocês, porque nós somos, todas nós somos muito, 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 muito abençoadas. Então eu não vou declarar bênção sobre a vida de vocês, porque vocês já são abençoadas, vocês já são escolhidas, nós já somos curadas, nós já somos restauradas quando nós estamos nele. Nele tudo se faz novo, tudo é restaurado. Não há nada que passa despercebido no corpo de Cristo. Se está passando despercebido é porque nós não estamos no corpo de Cristo. No corpo tudo acontece. Fora do corpo a gente não é nada. Nada, 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 nada. E até isso é bom. Perceber quando a gente está falando que é e quando a gente está sendo. Tudo é bom, porque tudo que Deus faz é bom. Percebam. Percebam. Então, eu declaro clareza para o nosso dia de hoje. Clareza que nós possamos perceber Deus em todo momento, todo o nosso dia, abençoando todo o nosso dia, porque nós já somos abençoadas. Amém, mulheres? Amém! Amém! Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém. Acho bom mesmo. Bastante amém. Muito Crislane. Acho bom mesmo. Amém. Glória a Deus. Gente, essa semana que eu tive algumas curas com relação a